Olá, meus queridos, vamos lá para a nossa aula de função. O que a gente quer? Juntar os conceitos que a gente já viu de conjuntos com algo novo. Não tão novo. A gente quer falar de função. Para escrever a definição de função, eu preciso falar antes de uma coisa que todo mundo já conhece e usa, que é o plano cartesiano. Vamos falar antes de plano cartesiano, então. Muito bem. Quando a gente está falando de plano cartesiano, recebe esse nome, que quem criou foi o Descartes. Ou lá no francês, René Descartes. O ego cogito ergo sum, penso logo existo. O filósofo sabia que o ócio é produtivo e nesses pensamentos, físico que era também, fazendo as observações e tentando reproduzir sempre conhecimento científico, tentou criar um padrão para algumas coisas. Entre essas coisas, pegou elementos de álgebra da matemática, porque também era matemático, e juntou com a geometria euclidiana, toda a geometria que a gente conhece, e aí ele criou a tal da geometria analítica, que a gente vai falar de geometria analítica em outra frente de matemática. Muito bem, dá uma olhada aí a teoria cartesiana do sistema circulatório, que é interessante. Ele tratou o corpo como um elemento do mundo, segue as leis da física, ou seja, está submetido às mesmas leis, então tudo isso vale para o corpo humano. Muito bacana. Muito bem, o plano cartesiano. O Descartes aí nas nossas histórias com E, que é muito mais bonito do que real, a gente não sabe, fazendo observações astronômicas, ele queria desenhar o céu uma determinada noite e colocou lá num papel um ponto representando uma estrela e queria que alguém identificasse aonde estava aquela estrela no céu naquela determinada noite. Para isso, ele se apropriou culturalmente, vamos falar assim, do plano de referência de Aristóteles, sistema de referência de Aristóteles, e criou o plano dele. Colocou lá um ponto e queria representar o quanto isso estava longe de um outro referencial. Para isso, ele criou um sistema de referência, usando dois eixos e tomando como origem um determinado ponto. E representar o quanto essa estrela estava longe desse ponto de origem. Quantas medidas andava para a direita, quantas medidas andava para cima. Óbvio que não vou falar de direita para cima, nem de horizontal e vertical, que seria mais simples. O plano é dele, ele gostou do nome e criou nomes para isso. Em vez de horizontal, passou a chamar de abscissa, ao invés de vertical, chamar de ordenada. Muito bem. Alguém falou, René, massa, bro. Só que a abscissa ordenada não vai rolar. Vamos dar um sobrenome para esses caras, um apelido. Vamos chamar de X e vamos chamar de Y. O René falou, beleza, você pode fazer isso, desde que você continue respeitando a ordem a qual eu me refiro nesses valores. Primeiro eu vou falar da horizontal, depois da vertical, ou seja, primeiro da abscissa, depois da ordenada. Ou melhor ainda, como a gente está querendo chamar de X e Y. Como eu estou falando desses dois valores numa ordem pré-estabelecida, por isso a gente vai dar o nome para eles de par ordenado, porque são dois numa ordem pré-estabelecida. Tanto posso chamar de par ordenado, como de ponto do plano cartesiano. Mas o legal é a outra maneira de se referir desse cara, que é a maneira como eles usam para tentar confundir a gente. Ao invés de par ordenado de ponto, você pode chamar isso de coordenada, que nada mais é do que pegar uma ordenada e colocar antes um valor de uma abscissa. Então, quando você junta uma abscissa com uma ordenada, você tem uma coordenada. Gente, se liga. Ordenada é só um valor de y. Quando eu falo que a ordenada vale 3, o y vale 3. Quando eu falo de uma coordenada, eu preciso falar desses dois valores. Então, depois pausa o vídeo, anota essas informações que são importantes. Bom, quem faz a mudança de conjuntos para o tal do plano cartesiano é justamente o que a gente chama de produto cartesiano. Esse x que a gente tem aqui, que você já usava para tabuada, quando você está falando de números no mesmo resultado, mas quando você vai para outros elementos isso já se complica. Quando você fala de vetores, por exemplo, isso aqui é o tal do produto vetorial, onde o resultado é um vetor, e quando você usa o ponto, é um produto escalar, onde o resultado é um número. Mas deixa isso lá para as aulas de física. Aqui, dados o conjunto A e B, conjunto A os elementos 2 e 4, conjunto B os elementos 1, 3 e 5, a gente quer montar o nosso produto cartesiano, que nada mais é do que um conjunto, tá aqui, entre chaves, aonde dentro desse conjunto vamos escrever os elementos do produto cartesiano, que são pares ordenados. Então o que a gente quer é escrever par ordenado usando os elementos do conjunto A,
E os elementos do conjunto B? Chico, na ordem que eu quiser? Não, ele está estabelecendo a ordem que vai falar aqui quem vão ser os meus valores de abscissa, quem vão ser os meus valores de ordenada. Chico, por que você não fala x e y? Porque eu preciso te treinar a usar esses nomes, abscissa e ordenada, por causa do vestibular, beleza? Então, quando ele estabelece essa ordem A por B, ele está falando, adote os elementos do conjunto A como sendo a sua abscissa. Adote os elementos do conjunto B como sendo a sua ordenada. E crie os pares ordenados possíveis. Por exemplo, pegar o elemento 2 do conjunto A, associar o elemento 1 do conjunto B. Está aqui o par ordenado 2, 1. Quer só esse? Não. Quer todos os pares ordenados possíveis. Par ordenado 2, 3, o par ordenado 2, 5, o par ordenado 4, 1, o par ordenado 4, 3, o par ordenado 4 e 5. Note o seguinte, quando a gente está falando disso, é comum ele pedir para você representar isso? Não, não é. O que é legal de pedir, e anote aí depois, pausa o vídeo para você anotar, é que número de elementos do conjunto A são 2. Número de elementos do conjunto B são 3. E, justamente, associando cada um desses elementos, até pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 6 elementos. Os elementos do produto cartesiano são pares ordenados. Então a gente tem 6 pares ordenados, resultantes justamente do número de elementos de A pelo número de elementos de B. 6 pares ordenados. E sim, anote isso e deixe destacado o número de elementos do produto cartesiano, número de elementos de A, vezes número de elementos de B. Muito bem. Vamos olhar de novo o produto cartesiano. Está aqui o produto cartesiano. Quando a gente enumera um a um esses elementos, ou seja, escreve todos eles, isso que a gente chama de forma tabular de representar o produto cartesiano. Chico, preciso saber a nomenclatura? Precisa, senão não perdi nosso tempo falando. Forma tabular. Muito bem. Quando a gente desenha esses conjuntos, desenhar não, a gente já falou isso na aula de conjuntos, ao invés de desenho, a gente chama isso de diagrama. Diagrama do conjunto A, diagrama do conjunto B. Vou representar essas associações. O 2 a 1, 2 e 3, 2 e 5, 4 associado a 1, associado ao 3, associado ao 5. Então, no diagrama eu usei essas flechas para representar. Por isso que a gente nomeia isso de diagrama de flechas. E também posso ir para o plano cartesiano do Descartes, né, que é o que a gente quer. Quando a gente está falando do plano do Descartes, tá lá os nossos eixos de referência. Cuidado, no plano cartesiano, quando você vai representar o produto A por B, tome cuidado de só representar os elementos do conjunto A aqui e somente os elementos do conjunto B. Muito bem. Feito isso, vamos representar o par ordenado 2, 1, par ordenado 2, 3, 2, 5 e assim por diante. Então aqui os 6 elementos do nosso produto cartesiano, 6 pares, 6 flechas, agora representados no plano cartesiano. Bom, é isso que a gente quer estudar? Não, não é. A gente quer estudar as nossas relações entre dois números binárias. Bom, olhando para o nosso plano cartesiano, até porque a nossa relação binária, e a relação binária que eu estou pedindo para você fazer, binária, entre dois números. Até agora eu só falei de x e y. Quero que você relacione isso. Como? Do jeito que você quiser? Não. Preciso te orientar qual é a relação que você vai ter que usar. Está aqui a nossa relação de exemplo. Relação binária G. Conjunto, entre chaves, elementos do produto cartesiano, que são os pares ordenados, x e y nessa ordem A por B. Então, cuidado que é aqui que ele pode trocar B por A. E aí ele está pedindo, você testa nessa relação, você testa essa condição. Lembra que essa barrinha está o quê? Com a condição que y seja maior que x. Dentro desse conjunto, eu só vou escrever os pares ordenados onde y é maior que x. Deixa eu ver aqui. Y é maior que x? Não. Então eu vou para o próximo. Y maior que x? Sim. Maior que x? Sim. Vou escrever esses pares ordenados. Y maior que x, 4 e 5, tá lá. Tanto faz enumerar 1 a 1 ou representar através de um diagrama. 2 associado a 1, 2 associado ao 3, 4 associado ao 5. Vamos ver mais uma relação? Relação binária H. Quando a gente fala da nossa relação binária H, elementos do produto cartesiano, pares ordenados, y igual a x mais 3. Criei outra relação. Você tem que seguir essa relação e os elementos que você tem. Cuidado! Quando a gente está falando disso, uma maneira mais simples de você, ao invés de testar um por um seus pares ordenados,
é justamente pegar esses valores de A, os nossos valores de x, está aqui 2 e 4 destacado em vermelho, e substituir na sua relação. E associar com os elementos do conjunto B, os y em azul. Assim, quando eu pego esse 2 e substituo aqui, 2 mais 3. Então eu vou associar o 2 ao resultado de 5, 2 mais 3. Está lá a associação. O problema é quando eu vou pegar esse 4 e substituir aqui. 4 mais 3 dá 7. Quando eu vou associar, deu ruim. Então, deu ruim. E você não pode mudar. Você só pode usar os elementos do conjunto B que ele deu lá no começo. É só 1, 3 e 5. Sim, vai acontecer de uma relação binária não associar todos os elementos. De repente, uma relação binária para esse mesmo produto cartesiano, y igual a x mais 100, não ia ter ninguém associando, que pode acontecer. A representação disso é um conjunto vazio, por que não? A gente até gosta disso em matemática. Vamos fazer mais uma para ver se a gente pegou a manha? Relação binária F. Ó, não pode nem representar o par ordenado, não esquece disso, hein? Risca o cara aí. Relação binária F. Mais uma aqui. Par ordenado, elementos do produto cartesiano, tal que y igual a x mais 1. De novo, vou pegar o 2 e substituir aqui. Vou pegar o 4 e substituir aqui. Quando eu pego o 2 e substitui, o resultado é 3. Quando eu pego o 4 e substitui, o resultado é 5. A nossa relação binária é F, pares ordenados 2, 3, 4 e 5, elementos do produto cartesiano com a condição que x mais 1 dê o nosso y. Muito bem. Detalhe, todo esse desenho que a gente fez é a nossa relação binária F? Não. Só as nossas flechinhas é que representam a nossa relação binária F. Muito bem? Todo o resto é o nosso diagrama e só esse desenho é a nossa relação. Vamos olhar para as três relações que a gente tem. Muito bem. Quero que você responda duas questões acerca de cada uma das relações que a gente tem. Relação G, H e F. A nossa relação G, você vai responder duas perguntas. Se sim para as duas perguntas, vou ser um cara muito feliz hoje. Primeira das perguntas. Usei todos os elementos do conjunto A na minha relação binária? E ó, só me interessam os elementos do conjunto A. Chique, o B, outra aula. O conjunto B a gente vai usar para uma outra coisa em função. O nosso conjunto A usou todos os elementos, o 2 e o 4. Muito bem, fiquei feliz com essa resposta. Segunda pergunta. Usei mais de uma vez os números de A? Então, usei, só que aí não pode. A gente não quer usar mais de uma vez esses números de A. Então, não quero isso como resposta. O que eu quero como resposta? Deixa eu testar na relação H. Usei todos de A? Não, já parei aqui. Pronto, deu ruim. Outras perguntas. Vamos fazer as duas perguntas para a relação binária F. Dois sims. Usei o nosso conjunto A, todo ele, o 2 e o 4? Sim, fiquei feliz. Usei os elementos do conjunto A uma única vez? Sim, fiquei feliz. Muito bem. Essa relação binária, que usa todos de A em uma única vez, é uma relação binária tão bonita, tão legal, que a gente criou um nome especial para ela. Essa relação binária que a gente vai chamar de função. Então, isso é uma função que usa todos de A em uma única vez. Porém, vamos deixar isso bonito. Está aqui a definição de função. Para o vídeo, copia e anota essa definição de função. Muito bem, vamos traduzir agora. Definição de função é o que você tem que guardar. Você anotou aí? Destaca aí a palavra todos e única vez. A nossa função é uma relação binária que associa todos de A em uma única vez. Pronto, e todos de A. E B, Chico? B para outra aula. Hoje a gente só quer falar do conjunto A. Não contente com tudo isso, quando a gente tiver uma relação binária que é uma função, a gente criou alguns nomes para esses conjuntos. Não vamos mais chamar de A e B, porque está muito fácil. Criei o nome para o conjunto A de chamar de domínio da nossa função e represento lá pelo meu D da relação F. Domínio da minha função F. Quem são os elementos? 2 e 4. Quem são os elementos do... E quando a gente está falando desse domínio, e guarda, isso é muito importante. Quando a gente está falando de domínio, a gente está falando dos valores de x. A gente vai ter uma aula só falando disso aqui. Contradomínio, os valores de B, que eu não vou mais chamar de B, vou chamar de contradomínio, representar por CD de F, contradomínio da função F.
os elementos 1, 3 e 5. Note que o contradomínio são todos os valores de y que a gente tem. Diferente do terceiro conjunto que a gente quer falar, que é o nosso conjunto imagem da função. Vamos representar lá pelo nosso IM de f. E a nossa imagem são só os elementos de b, os y que eu uso na minha função de fato. Como eu não uso 1, 1 não faz parte do meu conjunto imagem. Então note que o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, porque todos os elementos da imagem estão presentes no nosso contradomínio. Então, de novo, domínio, valores de x, contradomínio, todos os valores de y, imagem, só os que eu usei na minha função. Muito bem? E aí, próximas aulas, a gente vai falar do nosso conjunto B, do contradomínio, e mais algumas outras propriedades de função. E aí depois a gente volta para falar disso. Quero destacar também que daqui a pouco eu volto com uma aula de exercícios para a gente jogar os exercícios que tem que fazer. Então, depois confere a próxima aula de propriedade de função. Um beijo, boa semana.